título da mensagem é Respondendo a quem nos pedir a razão da nossa esperança. Está baseada na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versos 10 a 17, que eu quero ler agora. 1 de Pedro 3, 10 a 17. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Nós lemos a partir do verso 10, mas vamos começar a mensagem a partir do verso 13. Pedro, no verso 13, faz uma pergunta sobre a qual nós devemos refletir. Ele diz: ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? No capítulo anterior, Pedro nos fez saber que nós podemos sofrer por duas razões principais. A primeira é quando praticamos o mal. Isso está em 1 de Pedro 2:20, versículo A. Ele diz assim: pois que glória há se pecando e sendo castigados, por isso vocês o suportam com paciência. Então ele coloca aqui uma situação. É quando nós recebemos a consequência do nosso pecado. E quando eu e você pecamos, a gente fica pianinho, a gente fica caladinho e não reclama, porque sabe que está colhendo o fruto do nosso pecado. Davi, quando confessou o seu pecado, ele disse: contra ti somente pequei o que é mal aos teus olhos, de modo que serás tido por justo no teu falar e justo no teu julgar. Então, a gente não reclama porque você sabe que está sofrendo as consequências do seu pecado. E aí você fica calado. Mas nós podemos sofrer por duas razões principais. A segunda, quando praticamos o bem. Ele diz: se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso é agradável a Deus. No primeiro caso, quando nós pecamos, a gente suporta porque sabe que está colhendo o fruto do que fizemos. No segundo caso,
suportar o mal como resultado de praticar o bem não é uma coisa fácil. Mas ele disse, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Por que é agradável a Deus? Naturalmente, ele está falando de você enfrentar uma situação que foi resultante do seu testemunho, de você fazer as coisas certas, especialmente no meio de quem quer fazer tudo errado, de quem não gosta da sua postura de honestidade, de correção, de... Eu não estou falando que você tem que ser ranzinza. Você sabe que é ranzinza? Acho que nem isso hoje se fala, né? É uma pessoa chata, né? Que gosta de ficar criando casos por coisa à toa. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de coisas que são corretas, direitas. Aquilo que é certo e aquilo que a sua consciência pede que você faça. Então, quando você sofre por fazer o certo, quando todo mundo quer fazer o errado, todo mundo vai cair em cima de você. E Deus se agrada quando você suporta isso. Suporta isso por causa dele. Você está sofrendo por fazer o que deve fazer, do jeito que você sabe que ele quer que você faça. E nós podemos sofrer também por isso. Então, se fosse diferente, todo mundo ia querer fazer as coisas certinhas. Mas nós vivemos num mundo que é hostil ao que é certo, mas aplaude o que é errado. O que antes era tido como errado, hoje muitas vezes é aplaudido como sendo normal. A nossa mente já foi acostumada como normalmente, geralmente as pessoas aceitam. Isso é igual novela. Inicialmente você começa um filme, uma novela até, e no início vai tudo bem. De repente você vê o vilão se tornando a pessoa por quem você está torcendo. Por que isso? Porque o filme ou a novela foi feita para exaltar o vilão. E você aplaude o vilão. Aplaude aquele que é mais vivo do que o outro, que ele é mais sagaz, aquele que sabe fazer as coisas más, bem feitas, né? Então, normalmente, isso acontece. E nós nos acostumamos a ver essas cenas e a ver isso como normal no contexto em que a gente vive, porque todo mundo é assim mesmo. Mas, nessa mesma epístola, no capítulo 3, Pedro dá uma receita para termos dias felizes e guardando a nossa língua do mal. Ele diz, pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreia a língua do mal. E evite que seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque, olha, eu acho que perdão. Eu estou lendo no lugar errado. Então, se formos afligidos injustamente, nós devemos fazer aquilo que agrada a Deus. Primeiro, não devemos ter medo das ameaças. Muitas vezes, nós corremos o risco de perder o emprego. O patrão manda você mentir, o patrão manda você ajudá-lo a enganar
quem ele quer enganar, e ele não faz, ele manda você fazer. Ou então situações em que você é constrangido pela maioria a não criar problema para quem quer fazer a coisa errada. Então, se formos afligidos injustamente, devemos fazer o que agrada a Deus. Primeiro, não devemos ter medo das ameaças. Eu já disse aqui que já entrevistei pessoas que se viram na necessidade de perder o emprego e perderam porque se recusaram a fazer coisas erradas. Já me vi numa situação de aconselhar uma pessoa, eu já contei isso aqui, que disse que não aguentava mais a consciência dela culpada. Ela havia traído seu marido e ela temia que se falasse com ele, ele ia acabar com o casamento. Eu falei, é uma escolha que você vai ter que fazer. Se você errou, você tem que confessar o pecado. Agora, eu não vou dizer, vai lá e confessa. Se você estiver disposta a sofrer as consequências, ela falou, eu quero sofrer as consequências. Se isso é o que eu tenho que fazer. E ela fez. E sofreu as consequências, porque o marido pôs ela no olho da rua. Então, nós não devemos ter medo das ameaças. Os textos não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Sobretudo porque o texto que nós lemos inicialmente, 1 de Pedro 3,12 diz assim, porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo. Quem é justo? No caso que eu citei por último, justo é quem confessa seu pecado e arrepende. Esse é justificado por Deus. Jesus contou uma parábola em que o fariseu dizia, eu dou graças porque eu faço isso, aquilo, aquilo outro. E o outro publicano chegou humildemente e disse, tem misericórdia de mim porque sou pecador. E Jesus disse que aquele último saiu justificado, e não o primeiro. Então, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Então, nós devemos ter a coragem de orar. Falamos hoje aqui na EBD sobre uma consciência limpa. E consciência limpa não é a que nunca pecou, mas é quando você peca, você reconhecer, admitir, pedir perdão e reconciliar com a pessoa e com Deus, né? Então você pode orar com fé, com liberdade, porque o pecado tira a sua fé, tira a sua liberdade de falar com Deus, tira a sua liberdade de ler a Bíblia. Por isso nós não devemos ter medo das ameaças, nem ficar angustiados. Alguém contou uma história que fala da diferença de um termômetro e de um termostato. Talvez você não saiba o que é termostato, termômetro talvez você saiba, mas o termômetro registra a temperatura do ambiente. O termostato muda a temperatura do ambiente. Muitas pessoas vivem como termômetros. Então, se o ambiente está hostil, ela se torna também hostil. Se as pessoas brigam, ela também briga. Se o ambiente está cheio de medo, ela também fica com medo. Eu me preocupo muito com aquilo que nós ouvimos. Se você liga a televisão, você só vai ouvir, se você vai ver o noticiário, não tem notícia boa.
Porque essa notícia boa não desperta interesse em ninguém. O que desperta interesse e o que dá furo de reportagem são as notícias ruins. Então nós temos que ter o cuidado de não sermos termômetro, mas sermos termostatos. O termostato muda a temperatura do ambiente. Então, se o ambiente não está bom, nós temos que ser aquele elemento que vai mudar essa situação. Não que exista em nós esse poder, mas de certa forma, quando nós deixamos-nos abater por isso, vai afetar a nossa vida e das pessoas que estão ao nosso redor. Nós somos chamados a agir, então, como termostatos. Em vez de absorvermos o medo do ambiente, nós devemos influenciar o ambiente com paz e esperança, porque Cristo é Senhor em seu coração. E nós temos a certeza de que Ele é Senhor da história. Isso não significa que eu e você não tenhamos responsabilidade de orar pelo que está acontecendo. E se você não ora, você é omisso e conivente com o que está acontecendo. Mas se você não concorda e ora, porque não está em suas mãos mudar o que está acontecendo, você está fazendo o que você pode fazer, na certeza de que Deus pode fazer o que você não pode fazer. Em segundo lugar, nós devemos santificar a Cristo como Senhor em nossos corações. Pelo contrário, diz o texto, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Isso tem a ver com o que nós fazemos também com a nossa língua. 1 de Pedro 3, 10 e 11 diz assim: pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. O livro de Provérbios 18, 20 e 21 diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. O que sai da minha boca não só pode contaminar beneficamente, como pode contaminar para o mal. Então eu devo ter muito cuidado com o que eu falo. E eu e você não devemos falar sem pensar. E só depois de muito pensar. E eu já me vi muitas vezes, mesmo pensando, e você acaba dizendo que não deve. Eu já disse que eu não gosto que me peçam soluções ali na porta. Todo mundo passando, cada um falando uma coisa comigo, eu não tenho cabeça para responder. E quando eu respondo, eu me arrependo profundamente. Porque eu não refleti, eu não parei para pensar, e eu resolvi, assim, de forma atabalhoada, apressadamente, o que não podia ser resolvido ali na porta. Então, nós temos que ter cuidado com o que falamos. Toda decisão tomada apressadamente, normalmente não dá certo. E tudo que eu digo sem pensar, sem refletir, sem orar, pode dar muito errado. Ele fala de língua enganadora. Equivale aqui no texto a lábios mentirosos. Salmo 120, verso 2 diz assim: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos.
da língua enganadora. Língua enganadora e lábios mentirosos são uma e a mesma coisa. São duas maneiras de dizer a mesma coisa. Então, nós devemos santificar a Cristo em nossos corações, falando sempre a verdade. Agindo corretamente, com honestidade, com lisura, com retidão, com justiça, naquilo que está em nossas mãos fazer. É por isso também que nós devemos estar sempre, em terceiro lugar, preparados para responder a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que nós temos. 1 Pedro 3,15, a segunda parte do verso diz assim: estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Que esperança é essa? Essa esperança é o retorno de Jesus à Terra. É a vida eterna. O que diz a palavra, eu quero ler aqui. Já tenho citado em outras ocasiões esse texto, eu gosto muito dele, é 1 de João, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que... Bom, aí já é outro verso. Então, como eu e você podemos nos manter na prática do que é certo, do que é direito, do que é justo, do que é verdadeiro, tendo a certeza que porque esperança aqui na Bíblia é muito mais do que eu espero que um dia isso vai acontecer. Não, eu espero que eu sei que vai acontecer, porque a minha fé está baseada nisto. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar. E ele diz que vai voltar da mesma maneira. Os anjos disseram quando ele subiu, esse mesmo Jesus que vocês viram subir vai voltar da mesma maneira. Então, essa é a nossa esperança. Esperamos aquilo que está por vir. E com base na nossa esperança, nós vivemos o tempo presente. Por que a gente não aproveita as coisas que o mundo oferece? Porque nós esperamos uma pátria superior. Nós esperamos uma promessa superior. Nós cremos em Jesus e cremos que Ele é o nosso Senhor e o fizemos Senhor e Salvador nosso. Porque Ele nos fez saber e conhecer que Ele é Senhor, Ele é Salvador, e Ele salva para ser Senhor, não é para só perdoar pecados, é para que nós o sigamos. Isso significa santificar a Cristo como Senhor, é guardar-se para o Senhor, é representar bem o Senhor nos nossos corações. Se você o tem como Senhor no coração, você deve santificá-lo. Uma das orações que Jesus nos ensinou a fazer é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aonde? Na minha própria vida.
Então devemos estar preparados como um soldado que dorme com as botas nos pés. Os historiadores dizem que o soldado romano, quando dorme, está de prontidão, ele está de prontidão, mas dorme enquanto não toca a trombeta. Ele dorme, mas ele dorme com as botas nos pés, porque ele sabe que tem que estar preparado para quando a corneta, quando a trombeta tocar, ele tem que sair correndo. Essa é a linguagem de Efésios 6,15, quando nos é informado sobre a armadura que nós devemos vestir, a armadura de Deus. E entre elas está o que diz o verso 15. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Assim como o soldado ficava pronto com as suas botas, nós devemos estar calçados com a preparação do evangelho da paz, ou seja, devemos estar prontos para anunciar a paz através de Jesus. E é em paz que nós anunciamos o evangelho da paz. Então nós devemos estar preparados para responder e responder pacificamente, como vamos ver já já. Mas nós, para fazermos isso, estar preparados, nós devemos nos preparar conhecendo a palavra e orando. Não é orar na hora do aperto. Deus socorre, eu sei disso, mas há certas coisas que requerem preparo antecipado. E se eu tenho em mente estar preparado para... o texto diz, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Então, por que é que você crê assim? Quando lhe fizerem essa pergunta, é porque estão observando a sua vida. Estão vendo que você não age como todo mundo age. E você tem que ser diferente mesmo. Diferente da turma que está acostumado a corromper-se de várias formas e maneiras. Você deve viver uma vida irrepreensível em Cristo, não é na sua força, é no poder de Deus, na graça que nos é dada através de Jesus Cristo. Isso implica em ser diferente, e não ir com toda a turma, não ir com... Eu não estou dizendo que você não vai conviver com as pessoas, mas você não tem que fazer o que eles fazem. Não tem que ter o linguajar deles, não tem que fazer o que eles gostam de fazer. Ainda que a sua carne peça, você sabe que o seu espírito, se você é nascido de novo, você não tem prazer naquilo. A sua carne pode desejar grandemente fazer o que eles fazem. Mas você sabe dentro de você que aquilo está errado e que não vai dar certo. O fim daquilo não vai ser bom. E você vai colher o fruto do seu pecado se você entrar com eles por onde eles entram. Então o texto diz: usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você precisa estar afiado. Conhecer a palavra de Deus para saber o que responder. Você precisa orar para que Deus lhe dê sabedoria. Por isso que o texto diz: ore em todo o tempo. Não é de vez em quando, é em todo o tempo. É para tudo, é para todas as coisas.
com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. É uns orando pelos outros. Então, o preparo implica em conhecimento da palavra, implica em oração. Você deve estar preparado o tempo todo. Você não sabe quando alguém vai pedir a você a razão da sua esperança. E você não pode deixar essa oportunidade se perder por falta de preparo. Qual é a razão da sua esperança? Essa é a pergunta. Imagine também uma situação de apagão. Acabou a luz de todo mundo, mas a sua casa permanece iluminada. O que vai acontecer? Se isso acontece todas as vezes que tem um apagão e a sua casa fica iluminada, o que eles vão querer saber? Por que a sua casa permanece iluminada? E o que você vai dizer? Bom, na realidade você tem um dispositivo que mantém a sua luz acesa, que ninguém tem, mas só você tem. Então, você é luz nesse mundo. E a luz vai incomodar ou vai despertar interesse. Por que a sua luz está acesa? Então, quando o mundo está mergulhado no medo, o mundo está desesperado, ansioso, isso não quer dizer que eu e você não fiquemos ansiosos, muitas vezes. Mas quando assim ficamos, a Bíblia nos ensina a orar e colocar a nossa ansiedade diante de Deus. Mas quando o mundo está ansioso, confuso, e se você continuar demonstrando confiança no meio de situações adversas, você vai ser essa luz. Vai ser essa diferença no mundo em que está todo mundo só pensando o pior. Por isso o verso seguinte nos mostra que, em quarto lugar, nós devemos fazer isso com mansidão e temor. Mas façam isso com mansidão e temor. Como responder àquele que nos pedir a razão da esperança que é em nós, com mansidão e temor? Muitas vezes as pessoas começam a... Bom, quando as pessoas, muitas vezes, não é quando alguém pede para você explicar para ele, mas muitas vezes as pessoas provocam, criam situações que vão cutucar você com vara curta para você reagir como elas gostariam que você reagisse, para elas terem um álibi para não aceitarem a sua forma de ver, de crer. Então, vão provocar você. Se você reage, você caiu no laço do diabo, que quer que você reaja de forma inadequada, inapropriada, para que eles tenham razão para não querer ser o que você é. Então, é preciso que você faça isso com mansidão e temor. Alguém também falou que um adolescente entrou numa montanha, entrou numa montanha e gritou: "Eu odeio você". E a montanha respondeu: "Eu odeio você". Ele assustou e o pai que estava com ele explicou: "Isso é o eco. Você diz eu odeio você, a montanha responde". E muitas vezes
O mundo devolve o que você dá. Se você trata bem, você vai receber o bem. Se você age com mansidão, você vai ter uma reação em mansidão. Então, é muito melhor você ter a reação certa do que ter a reação errada, porque isso vai provocar uma cadeia de desdobramentos ruins. Porque você foi provocado para agir assim. Ele veio para roubar, matar e destruir. E nós temos que ter o cuidado para não nos deixarmos vencer pelo mal. Nós devemos buscar a paz com todos, respondendo com mansidão e temor a quem nos pedir a razão da esperança que há em nós. Primeira Pedro 3, 10 e 11 dizem assim: aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreia a sua língua do mal e evite que seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Em quinto lugar, nós devemos fazer isso com uma boa consciência. O texto diz, mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência. Falamos sobre isso aqui hoje, na EBD. Já disse isso na mensagem. 1 Timóteo 1,19 diz assim, mantendo fé e boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Eu não vou entrar nos detalhes que eu entrei aqui de manhã, mais cedo, mas quando você rejeita uma consciência boa, e consciência boa não significa que você nunca tenha errado, mas que quando você errou, você admitiu que errou, pediu perdão às pessoas, acertou as coisas com essas pessoas, acertou com Deus, então você está em paz com Deus. Isso não é razão para você fazer as coisas erradas, mas quando alguém se arrepende realmente, de fato e de verdade, então Deus perdoa e você é purificado de todo pecado. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado quando nós confessamos. Então, você deve manter fé. Para manter fé, você precisa ter uma boa consciência. Fé e boa consciência, diz o texto. Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Quando você não cultiva uma consciência limpa, uma consciência boa, purificada, quando você tem situações que não foram resolvidas com as pessoas, rancor, ressentimento, falta de perdão, malquerença e uma série de outras situações que comprometem o seu relacionamento com Deus. Não adianta você dizer, eu tenho paz. Se você está devendo alguma coisa, você não pode ter paz. Se você não confessou, não deixou o pecado, está guardando aquilo no coração e tem reservas com A, B ou C, você tem culpa no cartório. E tem culpa diante das pessoas e diante de Deus. Você não vai exercer fé. Você não vai falar com a convicção que você deve falar quando você está em paz com Deus. Porque a fé é resultado de uma consciência limpa diante de Deus.
E se você não cultiva uma consciência limpa, você não pode sequer abrir a sua boca. Aliás, você nem ora. Você não vai querer ler a Bíblia. Você não vai querer buscar a Deus, porque você está devendo para Ele. Porque você fez o que Ele mandou você fazer e você não fez. Ele mandou você perdoar, você não perdoou. Ele mandou você amar, você não amou. Ele mandou você ser manso e você foi agressivo. Você disse o que não devia de dizer. Todos nós podemos errar nisso, mas você tem que consertar. Sem isso você não tem como agir com fé. E você não vai ter coragem de falar nada, você vai fechar a sua boca. E corre o risco de alguém vir falar com você. Você diz que é isso, mas olha aí, sua vida como é que está. Há duas razões para nós procedermos assim. A primeira, por que devemos ter esses cuidados e agir dessa forma? Primeira razão, para que fiquem envergonhados os que falam mal de nós. Vocês sabem que todo mundo que anda errado tem um motivo busca motivos para falar mal de quem anda certo. Vocês conhecem a história de Daniel. Daniel se tornou o primeiro depois do rei, e todos os outros que serviam junto com Daniel tinham inveja dele e queriam encontrar uma maneira de derrubá-lo, porque o rei tinha intenção de colocá-lo como a pessoa principal do seu reino. E então eles falaram, mas a gente não tem nada para falar contra ele. Então eles arranjaram um jeito para levar Daniel a transgredir uma lei que eles levaram o rei a praticar. Então, as pessoas estão sempre armando para você e para mim. Quando não são pessoas, é o próprio diabo que vai usar pessoas para esse fim. E ele sempre usa pessoas. Então, nós temos que vigiar e orar, como cantamos hoje. Nós temos que entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, tudo vai conspirar contra você, para você cair, para você errar, para você falhar, para que essas pessoas fiquem bem. Porque quando você falha, tá vendo? É igual a gente mesmo, né? Não significa que você deva ser melhor. Alguém disse, eu já ouvi há muitos anos atrás, nós não somos melhores do que ninguém, somos apenas pecadores redimidos pelo sangue do Cordeiro. Mas isso faz toda a diferença. Nós somos redimidos para não permanecer no pecado. Então, nós somos falhos, limitados e dependemos de Deus o tempo todo. E eu volto a dizer, para isso nós precisamos ter vida com Deus. Não existe cristianismo fora de um relacionamento com Deus. Você não é a religião que te faz diferente, quem faz diferente é a sua relação com Deus. Então é isso que eu e você temos que cultivar, é um relacionamento com Ele. Então, duas razões para nós procedermos assim. Para que essas pessoas que falam mal de nós fiquem envergonhadas. De modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. As armas de Deus são opostas às da carne. Romanos 12, 20 e 21 dizem assim, ele vem falando sobre a prática do mal. Então ele diz assim, façam o contrário.
Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O que é amontoar brasas vivas? Ele vai perder a paz dele, se é que ele tinha paz. E isso vai fervilhar na mente dele. Ele não vai suportar. Quando ele faz o mal para você, você faz o bem para ele, isso vai fazer a cabeça dele ferver de vergonha, né? Então o texto diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Nós vencemos o mal com a prática do bem. Esse é o ensino do Evangelho. Esse é o ensino de Jesus em Mateus capítulo 5, 6 e 7, no Sermão da Montanha. Tudo ali converge para isso. E a segunda razão, porque se for da vontade de Deus, é melhor que soframos por praticarmos o bem do que sofrermos por praticarmos o mal. O verso 17 diz assim: porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Nós já vimos isso no início da mensagem. Pedro diz que não é nenhuma vantagem você sofrer pela prática do mal, mas se você sofrer por praticar o bem, isso agrada a Deus. E o texto diz também: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Você tem um canal aberto para ir diante de Deus e dizer: Deus, o Senhor é a minha justiça. Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo. E eu quero continuar tendo a atitude certa, mas peço que o Senhor tome a minha causa em tuas mãos. E o texto diz assim, que os seus ouvidos, os ouvidos do Senhor estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que praticam o mal. Para concluir, o texto recomenda, em síntese, que eu e você santifiquemos a Cristo em nossos corações, que estejamos sempre preparados para responder a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que nós temos, mas recomenda que nós façamos isso com mansidão e temor, com uma boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de nós, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm. O nosso desafio, então, é viver o Evangelho. Vocês estão lembrados do que eu tenho dito aqui 1000 vezes. Jesus ensinou: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, ele dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Isso implica, eu repito, em cultivo de um relacionamento com ele. O nosso desafio, então, é viver o Evangelho. E então, ao ser questionado sobre a razão da esperança que nós temos, então, compartilhar o Evangelho com palavras. Com a vida primeiro, depois com palavras. Porque quando a vida não coincide com as palavras, dá ruim. E você se dá mal e o nome do Senhor é envergonhado. Feche os seus olhos e fale com Deus. Nós temos a responsabilidade de compartilhar com aqueles que nos dão oportunidade, que Deus cria oportunidade sobre a razão da esperança que temos.
Se nós pedirmos a Deus essa oportunidade, Ele vai nos dar. E nós devemos estar orando por isso. Em favor daqueles que nos cercam, na família, no trabalho, na escola, em todo lugar. E Ele vai dar isso para você se você pedir. Ele quer que você faça isso, Ele quer que eu faça isso, que nós façamos isso como igreja.